Olá, estudantes! Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no curso de especialização de práticas pedagógicas e eu vou falar brevemente para vocês sobre o segundo texto que foi disponibilizado, que trata sobre a pesquisa bibliográfica como parte da atividade científica. É um texto da professora Ana Maria Gomes e do Bernardo Jefferson, todos dois professores titulados da UFMG, e trabalham, um com filosofia, outro com cultura escolar, e vieram contribuir com essa discussão sobre a pesquisa bibliográfica neste texto, que eu julguei importante disponibilizar para vocês. Então, esse texto ele tem como objetivo caracterizar o que é uma atividade científica, discutir quais são os tipos de textos científicos e os diferentes processos que o estudante deve ter nessa leitura, e ao mesmo tempo o papel importante do levantamento bibliográfico num processo de pesquisa e definição de um tema de estudo. Então, ela faz inicialmente, na primeira sessão, a discussão do jogo da ciência, né? Esse jogo da ciência, que na verdade não é um jogo tranquilo, né? É um jogo difícil, e quem está iniciando nesse jogo recentemente, há estranhezas, há dificuldades, e nesse sentido vocês precisam ler bastante para entender as regras deste jogo, né? E para que se saiam bem, porque na verdade o trabalho acadêmico é um trabalho que exige do estudante concentração e, ao mesmo tempo, uma articulação teórica necessária para a sustentabilidade da sua pesquisa. Então, ela diz, nessa primeira parte do texto, que há várias regras. Sintetizando essas regras, né, ela aponta, primeiramente, que a pressuposição de que o pensamento e o conhecimento podem ser comunicados e compreendidos por todos. Para que isso seja comunicado e compreendido por todos, você, como autor do seu texto, deve ter autocrítica na escrita desse texto, entendendo que o outro interlocutor deve ser comunicado do seu texto. Então, isto é uma importância que você deve perceber ao escrever. Outra coisa que é importante no seu texto é ter sustentabilidade teórica. Então, para isso, você precisa ser um leitor. Então, daqui atrás de mim, vários livros, porque na outra sessão eu vou falar um pouco sobre a pesquisa etnográfica. Então, minimamente, você precisa ter uma dimensão teórica que dê sustentabilidade aos seus dados empíricos que você vai jogar para a sua construção de textos. É preciso, então, dessa forma, como disse, esse exame contínuo, crítico e autocrítico da sua escrita. Por isso, o orientador tem um papel importante, porque ele ajuda na sua autocrítica e na crítica ao seu texto, muitas vezes na crítica, né? Nós, às vezes, não gostamos do nosso orientador, porque então gostamos de fazer uma versão, uma segunda versão, não estamos preparados para fazer versões sobre o nosso trabalho. Então, a escrita de um texto sobre a orientação de alguém passa a ser um trabalho interessante. Quando vocês estão sendo chamados nessa plataforma a fazer a primeira versão, a segunda versão, eu estou trabalhando com um portfólio que é uma temática que eu estudo, porque eu já acredito nessa linha. Na questão de escrever um texto monográfico, quando você está sob orientação de alguém, você é sempre levado a construir uma versão, uma segunda versão, às vezes 100 vezes uma versão, né? Novas versões, porque é necessário se faça, toda vez que você olha para o texto, você quer reconstruí-lo. Então, para isso, uma outra coisa que ela chama atenção é a pesquisa metódica e sistemática. Então, é preciso sistematizar metodicamente os dados que você colhe. Então, só para dar uma ideia do que foi feito, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado. Eu digo para vocês que eu tive
mais de 100.000 páginas digitadas de blocos de notas das observações que eu fiz de campo. Além de escrever no papel os dados tomados, na época não tinha laptop, né? Há 10 anos atrás eu não tinha como carregar meu computador para lá, então eu escrevia, fazia manuscrito minhas observações e depois, né, transcrevia, digitando tanto as observações de campo que eu fazia, quanto os questionários, os grupos focais que eu realizava. Então, no conjunto, eu tive mais de 1.000 páginas de notas registradas. Verdadeira loucura, porque eu fiz um estudo de caso. Estudo de caso, geralmente, ele pode demorar de 2 a 4 meses, mas eu optei por observar a escola durante 1 ano, né? Isso fez a diferença para perceber a escola? Fez. Mas então eu fiz isso que ela chama de pesquisa metódica e sistemática exaustivamente. E para isso ela chama uma outra regra, que é ter o cuidado, o exame cuidadoso dessas fontes, dos procedimentos de análise. Então, depois que você toma o dado, a gente chama essa palavra, você vê tomar o dado, que você colhe o dado, que você colhe a fotografia, que você colhe seus dados de observação, registra, você tem que ter um cuidado ao selecionar essas fontes e saber quais fontes você vai usar, por que você vai usar essas fontes, né? Então, você tem que explicar, né, como você vai reconstruir ou construir esses dados. Então, também é uma outra questão da sistematização. Então, você, ao registrar, tem que explicitar os raciocínios e as experiências que construíram, né? Usar uma linguagem clara e objetiva. Outro exemplo que eu vou dar da minha dissertação é que eu tendo a ser muito prolixa, escrever demais. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira versão que eu entreguei para a minha orientadora, que achava que estava pronta, o meu texto tinha 500 páginas. Quer dizer, ele podia até ser um texto bom, como disse a minha orientadora, mas ele pecava pelo excesso de dados, pelo excesso de questões, pelo excesso de palavras. Então eu tive que aprender a lapidar o texto. Então de 1.000 páginas eu passei para 500, de 500 eu consegui passar para 400 e finalmente terminei numa dissertação que tem 370 páginas. Você deve estar horrorizado, né? Mas obviamente, como eu trabalho com fontes, tenho fonte, as fotografias como fonte de pesquisa, ela não entra para ilustrar o texto, mas ela entra como contexto, como texto, né? Isso amplia também. Então eu consegui reduzir bastante para tentar tornar essa linguagem mais clara e objetiva, né? E aí eu fui aprendendo a fazer isso. Então hoje, por exemplo, eu transformei a minha dissertação, que tem 370 páginas, e ela se transformou em 3 livros de aprendizagens que conseguem sintetizar algumas questões importantes que tem na minha tese, na minha dissertação. E agora vai ser meu segundo livro, que eu vou falar sobre avaliação do portfólio no ciclo da juventude, vai ser publicado agora pela Voz, né, fazendo a minha propaganda para vocês. E eu acho importante, por quê? Porque a minha tese saiu da questão acadêmica, né, para virar um registro que ficaria preso dentro da biblioteca da UFMG, e agora ganha uma dimensão pública, né, de ser usado como pesquisa para os meus estudantes de graduação. Vão ser estudados por outros estudantes de graduação, podem ser estudados por vocês como professores, porque eu trato a minha prática como experiência, né? O que nós trabalhamos com vocês aqui é isso, a possibilidade da sua prática de ensino virar uma prática de pesquisa. Mas isso, é claro, com todo o rigor metodológico que a ciência exige, né, para transformar esses textos. Então, num segundo momento do texto, ela fala da leitura dos textos científicos, dialogar com os autores dentro das regras do jogo, né? Então, isso aqui nós chamamos de triangulação de dados. Então, você tem um livro, né? Este livro aqui, por exemplo, Galeras Cariocas, que eu vou falar dele na outra videoaula, foi um estudo, né, etnográfico feito pelo Hermano Viana sobre os jovens do Rio de Janeiro, né? Então, aqui, para ele fundamentar
esse estilo carioca dos jovens viver, né? Ele faz anotações, ele faz várias leituras bibliográficas, né, de vários autores, e que esses autores vão ser articulados com diferentes práticas que ele está vendo. Então, nós vamos chamar de triangulação de dados a possibilidade de você, enquanto escritor e pesquisador, falar, né, dos seus dados trazerem discussões para o texto e do teórico que você está lendo sustentar os seus dados empíricos que você traz, e você, como autor, ser capaz de discutir esses dois elementos externos, né? Os seus dados empíricos e o autor que fala de alguma situação importante que sustenta a sua prática. Então, nesse sentido, o texto científico carece desses processos rigorosos de leituras de quem se propõe fazer leituras. Então, ela vai citando aqui leituras importantes, né, científicas, né? Por exemplo, quando você vai ler, você buscar revistas científicas que sejam qualificadas para tal. Ou jornais de divulgação de grande público também podem dialogar com a sua discussão, e depende da sua forma de articulação. Então, ela traz aqui algumas revistas que podem ser usadas. Eu gostaria de dizer para vocês que no fim da página de vocês, da página da sua disciplina, tem lá indicações de leitura, indicações de pesquisa. Então, a primeira indicação que eu digo para vocês é a indicação de entrar no Cielo, que é uma base de dados, onde você busca as principais revistas eletrônicas que estão disponíveis. Então, você pode fazer uma busca por autor, uma busca biográfica pela revista, pelo título, né, pelo assunto. Clique lá. Então, você vai ter esse Cielo em várias